A dificuldade de quem precisou passar na região do Daia, hoje em Anápolis. O congestionamento é antigo por causa de obras na GO 330, mas piorou ainda mais com a chuva. Carros e caminhões ficaram atolados em uma via que vem sendo usada como desvio. E ainda em Anápolis, moradores começam a limpar a sujeira que veio com o temporal desta quinta-feira. A água da chuva derrubou muros e invadiu casas. A Polícia Federal pediu ao STF a prisão do padre Robson. Ele é investigado por desvio de dinheiro da Associação Filhos do Pai Eterno. Covid-19. O Estado recomenda que a liberação do uso de máscaras aconteça depois que municípios atingirem 70% da cobertura vacinal. Em Goiás, 3 cidades que não chegaram nesse índice já permitiram que moradores andem sem a proteção. Itarumã, que tinha liberado o uso da máscara em lugares abertos, voltou atrás da decisão. Começa hoje o prazo para solicitação de matrículas de novos alunos na rede estadual de ensino. As inscrições serão pela internet. E o J1 vai mostrar a beleza e o encanto do Natal na decoração dos casarões de Pirenópolis. É bonito demais. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira. Enfim, sextou, não é isso? Agora 11h48, bom jornal pra gente. Vamos começar. Olha, a gente tem mostrado as cidades que estão liberando a retirada das máscaras aqui no estado, mas essas cidades ainda não chegaram no percentual seguro, segundo a Comissão Intergestores Bipartite, que é o CIB, né? Que diz que precisa ter 70% da população vacinada com as 2 doses. 3 cidades que liberaram a obrigatoriedade da máscara ficam no sudoeste do estado. Vamos para lá então, bater um papo com a repórter Manuela Messias. Ô Manu, com você, bom dia. Bom dia para você, Thiago, para todo mundo que nos acompanha também. Essas 3 cidades aqui na região sudoeste são Itarumã, Cachoeira Alta e Icaçu. E também a 4ª cidade, né, como você bem disse, são 4 municípios, São Luís de Montes Belos, que não faz parte da nossa região, mas também já tinha desobrigado o uso de máscaras em locais abertos, em ambientes ao ar livre, né? Só que agora com essa decisão que foi pactuada ontem pela CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, deve ser publicada nos próximos dias. Esses municípios, a gente foi atrás desses municípios para saber o que eles iam fazer. E aí, vai continuar essa desobrigatoriedade? Não vai? Como é que vai ficar a situação? Gente, essa pactuação aí, decisão pactuada pela CIB, determina o que então? Determina não, orienta o que então? É uma orientação para que os municípios que tenham 70% de cobertura vacinal completa, ou seja, as 2 doses ou a dose única, que poderão adotar então a desobrigação do uso de máscaras em locais abertos e sem aglomeração. Só que, como você disse já anteriormente, Thiago, essas cidades desobrigaram o uso da máscara sem chegar a esse índice de 70%. Itarumã, com 49,99% da população já com as 2 doses ou a dose única. Cachoeira Alta, que tem hoje 49,54% da população vacinada com as 2 doses ou a dose única. Caçu, com 67% e São Luís de Montes Belos, com 55,41%. Lembrando que esses dados são dados que estão disponíveis no site da Secretaria de Saúde do Estado. Com relação a essa recomendação da CIB, a Prefeitura de Cachoeira Alta disse que vai permanecer com a desobrigatoriedade do uso da máscara em ambientes ao ar livre. Ainda não vão reanalisar, reavaliar o decreto. A Prefeitura de Icaçu não quis conversar com a nossa equipe, não quis dar informações sobre isso, já que por lá essa desobrigatoriedade é desde o começo do mês. E a Prefeitura de São
São Luís de Montes Belos também disse que não ia se pronunciar sobre essa orientação da CIB. A Prefeitura de Itarumã divulgou agora há pouco, por volta das 11h30 da manhã, um novo decreto voltando na decisão, ou seja, reobrigando a utilização de máscaras em locais abertos e fechados, seguindo então essa orientação da CIB. Eu conversei com o prefeito de Itarumã, com a Prefeitura de Itarumã, e eles disseram, inclusive, que além desse novo decreto, eles vão reavaliar a questão da vacinação para incentivar essa vacinação dos moradores, para que eles cheguem o mais rápido possível a esse índice de 70% dos moradores com a vacinação completa, as 2 doses ou a dose única. Tiago. Ô Manu, é assim, o Estado diz que para desobrigar aí a máscara, quer dizer, a pessoa pode não usar a máscara se a cidade tiver 70% da cobertura vacinal. Claro, as cidades têm autonomia para decidir o que vão fazer ou não. Nesse caso dessas 4 cidades, só Itarumã voltou atrás. Inclusive, a Manu mandou para a gente o decreto que diz assim: fica obrigatório o uso da máscara de proteção facial em espaços públicos e privados em Itarumã. Este decreto entra em vigor na data da publicação, ou seja, hoje. A partir de hoje, então, os moradores de Itarumã precisam estar com a máscara, inclusive em lugares abertos, diferente dessas 3 outras cidades aí. Claro, a gente reforça aqui, Manu, a importância do uso da máscara, seja em lugar aberto ou em lugar fechado. A gente entende que esse é um protocolo de segurança. A pessoa, claro, fica bem à vontade nessas cidades que já permitiram aí, que já desobrigaram o uso da máscara, de usar ou não. Obrigado por sua participação, Manuela Messias, falando com a gente ao vivo de Rio Verde. Novo Gama, na região do entorno, começou a aplicar a dose de reforço em maiores de 18 anos. A regra é a mesma. Para tomar a dose de reforço, a pessoa tem que ter tomado a 2ª dose há pelo menos 5 meses. A vacinação hoje está sendo no ginásio poliesportivo de Novo Gama até às 5 da tarde. Amanhã, ela vai das 8 da manhã até às 2 da tarde. Quero te contar agora que uma operação de combate à violência contra o idoso recebeu mais de 40 denúncias em Anápolis. Quem chega agora com esse assunto é o repórter Bruno Mendes, contando inclusive o que aconteceu aí, essa operação em todo o Brasil. Não é isso, Bruno? Com você, bom dia. Isso mesmo, Tiago, de âmbito nacional. Bom dia para você, para quem nos acompanha também. Uma ótima sexta-feira. Segundo levantamentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os crimes que mais cresceram durante a pandemia estão justamente os crimes contra as pessoas idosas, Tiago. Por conta disso, o Ministério da Justiça organizou uma força-tarefa em todo o país e deflagrou, portanto, essa operação agora de outubro para novembro. Esta foi a 2ª etapa da Operação Vetos, que terminou nesta quinta-feira, dia 18. Aqui em Anápolis, essa operação foi conduzida pela Delegacia do Idoso e o balanço é o seguinte, viu, Tiago? Durante esse tempo de operação foram 43 denúncias apuradas, 35 casas foram visitadas pelos policiais, 2 pessoas acabaram presas em flagrante e 2 idosos tiveram que ser resgatados e encaminhados para abrigos aqui da cidade de Anápolis. Um total de 8 inquéritos foram instaurados e 5 TCOs, que são os termos circunstanciados de ocorrência, foram formalizados. O delegado Manuel Vanderick, titular da Delegacia do Idoso aqui de Anápolis, gravou um vídeo para a gente explicando de que forma a pandemia influenciou e continua influenciando neste aumento dos crimes contra os idosos. Vamos ver um trecho do vídeo. Nós percebemos que durante a pandemia, uma das justificativas para esse aumento da criminalidade contra o idoso é que a aposentadoria passou a ser a única fonte de renda de grande parte das famílias. Então, filhos e netos começaram a desviar esses recursos para outros fins que não o bem-estar do idoso. E isso passou a fazer falta. Então, a gente encontrou muito idoso passando fome, sem a medicação adequada, sem dinheiro para um acompanhante ou para uma faxineira. Nós percebemos também que o isolamento do idoso, devido à pandemia, em casa, com o filho, neto, que deixou de ir para a escola, deixou de ir para a faculdade, aumentou muito a violência psicológica, ameaça, injúria.
Pois é, Tiago, o delegado explicou que é justamente isso que torna a investigação desse tipo de crime tão complexo. O idoso ele é muito ligado ao agressor por se tratar de serem filhos ou até mesmo netos. Nesse caso, entra então a nossa responsabilidade, sendo vizinho, conhecendo alguém, algum idoso em situação de violência, de denunciar imediatamente a Polícia Civil. O telefone é o 197. Eu volto com você. A dificuldade é que envolve o lado afetivo, como você bem estava dizendo ali, né? Que a avó que tem coragem de denunciar para a polícia o neto, que mãe que tem coragem de denunciar o filho para a polícia, né? Então tem que ficar atento mesmo. Se você de casa percebe alguma situação, seja com seu vizinho ou dentro da própria família mesmo, claro, procure a polícia. Ô Bruno, mudar de assunto aqui com você, falar de coisa boa agora. Você fez 2 anos de TV Anhanguera, que felicidade ter você com a gente. Ô Tiago, que grata surpresa ser lembrado disso. Sim, nesse dia 18, ou seja, ontem, né, eu completei 2 anos de TV Anhanguera. Até levei um susto quando dei aquela olhadinha ali no crachá, porque passou tão rápido, né? Nós vivemos tantas coisas nesses últimos 2 anos, mas sou muito grato pela forma como fui recebido e como até hoje eu sou tratado nessa emissora, um time maravilhoso. E claro, sempre o pessoal de casa também respeitando o nosso trabalho e contribuindo, Tiago. Ah, legal. O Bruno é talentoso demais e uma característica que ele tem que eu gosto de exaltar, a humildade dele é impressionante. A nossa equipe é sua fã, a Paula toda vez fica falando, o Bruno é um excelente repórter. Quero registrar isso aqui para o pessoal de casa saber também. Abraço, sucesso para você, Bruno. Vamos continuando. Um jovem de Anápolis foi vítima de comentários racistas e homofóbicos. A Polícia Civil está investigando o caso e deve indiciar o suspeito por crime de injúria racial. Agora, ainda em Anápolis, eu converso com o repórter Eduardo Idaló. A polícia já identificou o suspeito. Eduardo, com você, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A polícia já identificou, sim, esse suspeito e deve ouvi-lo hoje à tarde no 4º DP aqui em Anápolis. A história começou da seguinte forma: essa semana o ex-Mr. Team Anápolis, o Benedito Rodrigues Neto, e atual empresário do ramo de calçados aqui da cidade, ele tem 21 anos, ele recebeu uma mensagem no aplicativo de mensagem de um ex-cliente dele, né, que já comprou, já negociou calçado com ele. Ele não estava conversando com essa pessoa quando, de repente, esse homem mandou uma mensagem que continha o print de uma foto dele e alguns comentários. Nesses comentários tinha conteúdo racista, falando da cor da pele dele, do cabelo dele e também conteúdo homofóbico. O Benedito rapidamente printou a tela do celular, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, logo depois, essa pessoa que mandou a mensagem para ele apagou a mensagem e bloqueou ele desse aplicativo. Ele procurou a Polícia Civil, fez a denúncia e a Polícia Civil está investigando pela suspeita de crime de injúria racial. A gente lembra que tanto o crime de injúria racial, ele também, dentro da investigação, ele inclui essa questão também do conteúdo homofóbico que está na mensagem. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso e nesses casos, se indiciado e comprovada, né, a injúria racial, o autor ele pode aí pegar uma pena de 3 anos até em regime fechado. Eu conversei também com a vítima hoje cedo, veja só o que ele disse. Eu espero que a justiça ela seja feita para que sirva de exemplo para outras pessoas. O respeito ele tem que prevalecer acima de qualquer coisa. Eu não devo sair por aí difamando, falando mal, dando a minha opinião, que no caso não é opinião, né? A partir do momento que você humilha uma pessoa, a partir do momento que você faz um tipo de comentário, você está sendo maldoso, você está colocando um comentário desnecessário. Você pode matar uma pessoa. É isso, né? Como o Benedito Rodrigues Neto disse aí, né? Isso não é uma opinião, isso é um comentário maldoso e é crime, então tem que ser investigado mesmo. O delegado de Polícia Civil tem até 30 dias para concluir esse inquérito, né, pela suspeita de injúria racial e entregar para a Justiça. Mas o delegado disse que com as provas, né, com o print da mensagem, já está com a polícia, né, já estão com a polícia essas provas. O inquérito deve ser concluído em no máximo 1 semana, 10 dias e encaminhado então para a Justiça.
Tiago, volto com você. Absurdo esse caso, né? Mais uma vez, mais um crime de injúria racial sendo investigado aqui em Goiás. E parece que está aumentando, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. Agora, a vítima da injúria disse muito bem. Opinião é assim: bom, eu não gosto de maçã, mas eu prefiro pera. Eu não gosto de laranja, eu prefiro morango. Isso é opinião. Quando você fere a dignidade de alguém, passa a ser crime. A gente foi atrás de resposta e o acusado negou veementemente a acusação. A gente segue de olho. Obrigado por sua participação, Eduardo. A Prefeitura de Mineiros foi condenada a indenizar a família do menino que morreu em um acidente de trânsito em 2018. Farlan tinha 6 anos e estava no transporte escolar quando o acidente aconteceu. A gente vai para Jataí agora, então, conversar com a repórter Tássia Fernandes. Ei, Tássia, com você, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. Olha, o juiz entendeu que teve responsabilidade do município justamente por esse detalhe, né, de que a criança estava no transporte escolar. E entendeu também que teve omissão em relação à fiscalização desse transporte. O acidente foi em novembro de 2018. As crianças estavam sendo levadas numa caminhonete, ao invés de serem transportadas no ônibus licenciado, que seria o veículo adequado para isso. Elas estavam sendo levadas da fazenda para as escolas onde estudavam na cidade. O transporte escolar, né, o ônibus, teria apresentado problemas e aí o motorista decidiu levar esses estudantes na caminhonete dele. Mas estava chovendo muito neste dia e aí o veículo acabou aquaplanando, que é quando desliza por conta da água na rodovia, né, e bateu contra uma árvore. Isso foi na GO 341. A criança que morreu, ela tinha 6 anos, né? O Farlan Lacerda de Souza. Agora, 3 anos depois desse acidente, a Justiça decidiu, então, pela condenação do município de Mineiros, que foi condenado aí a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$60 mil, além de uma pensão mensal à família da vítima. Nós procuramos a Prefeitura de Mineiros para comentar sobre essa decisão, mas ainda não tivemos um retorno, viu, Tiago? Volto com você. O espaço está, inclusive, aberto aqui para a Prefeitura de Mineiros. A gente fica no ar até 1h da tarde. Obrigado, Tássia, por sua participação.